O que há de verdade e o que há de falso na teoria da reencarnação? Resposta: espero que depois que você me escutar, durante 2 horas e 10 minutos, as suas mentes ainda estejam frescas. Estão, senhoras e senhores? Sim? Pois bem, o que estamos tentando aqui é pensar juntos sobre o problema. Não está ouvindo um gramofone. Me recuso a ser um gramofone. Mas você está habituado a ouvir meramente. O que significa que, na realidade, não me está seguindo. Escuta superficialmente, como que encantados pelas palavras, e por isso não são regeneradores ou criadores de uma nova sociedade. Você é o fator que produz a desintegração. Senhores, esta é a calamidade. E não percebe essa tragédia. O mundo, inclusive a Índia, acha-se à beira de um abismo. Está a conflagrar-se e a desintegrar-se rapidamente. E o homem que se limita a ouvir palavras do guia, que se torna afeito à palavra unicamente, permanecendo um espectador, esse homem está contribuindo para o desastre. Se me permite te fazer uma sugestão, não se acostume com o que eu digo. Eu não repito. Penso de novo cada vez que respondo a uma pergunta. Se me limitasse a repetir, seria terrivelmente fastidioso para mim. E como não quero me enfadar com repetições, vou pensar na questão de um modo novo. E assim você também deve fazer. Se tem a curiosidade e o empenho para descobrir. Pois bem, o que se subentende nessa questão da reencarnação? Esse é um problema imenso e não podemos analisá-lo em poucos minutos. Assim, ao examinar essa questão, não vamos fazer isso com preconceito, o que não significa que devamos nos conservar com o que se chama espírito aberto. Não há espírito aberto. O que se requer é um espírito inquiridor. Temos de inquirir juntos essa questão. Pois bem, nessa inquirição, o que buscamos? Buscamos a verdade, não em conformidade com a sua crença ou a minha crença. Porque para achar a verdade em qualquer questão, não posso ter crença alguma. Quero achar a verdade. Por isso indago, procurando desnudar todos os aspectos da questão, sem me abrigar atrás de qualquer espécie de preconceito. Eu quero dizer, estou investigando honestamente. Minha mente está honestamente empenhada em descobrir. E não será desviada nem pelo Bhagavad Gita, nem pela Bíblia, nem pelo meu guru favorito. Quero saber. E para saber, devo ter intensa capacidade de investigação. E o homem que está amarrado a uma crença, por mais longa que seja a corda, está sempre preso e, portanto, impossibilitado de investigar. Só pode inquirir dentro do raio da sua prisão e, portanto, nunca achará a verdade. Então, o que é essa coisa que está implicada na reencarnação? O que é que se reencarna? Sabe o que se entende por reencarnação? Voltar e tornar a voltar, com formas diferentes em diferentes períodos. E o que é essa qualidade contínua que renasce? Só há 2 possibilidades. Ou essa coisa se chama alma, o eu, e é uma entidade espiritual, ou ela é apenas um feixe constituído de minhas lembranças, minhas características, minhas tendências, meus desejos não alcançados, minhas realizações. Estamos investigando o problema. Não estamos tomando um partido. Portanto, não estamos defendendo coisa alguma. Um homem na defensiva
nunca saberá o que é a verdade. Encontrará aquilo que defende, e aquilo que ele defende já não será a verdade. É a sua própria inclinação, a sua própria tendência, o seu próprio preconceito. Vamos então examinar agora isso que chamamos entidade espiritual. A entidade espiritual, é óbvio, não pode ser criada por mim. Ela não é produto da minha mente, do meu pensamento, da minha projeção. Tem de ser independente de mim. A entidade espiritual, se é espiritual, não pode ser criada por mim. Deve ser diferente do que sou. Se ela é diferente do que sou, deve estar fora do tempo, deve ser eterna, deve ser o real. E aquilo que representa o real, o atemporal, o imensurável, não pode evolver, não pode progredir, não pode voltar, transcende o tempo e, portanto, é imortal. Ora, se é imortal, se transcende a mim mesmo, não tenho então controle algum sobre ela. Não está compreendida no campo da minha consciência. E, portanto, me é impossível pensar a respeito dela, nem indagar se pode ou não pode se reencarnar. É bem evidente que uma coisa que está fora do meu controle não pode ser investigada por mim. Só posso investigar o que conheço, que é a minha própria projeção. E se a entidade espiritual que chamo Krishnamurti me transcende, ela é então atemporal, e não me é possível pensar a seu respeito. E aquilo em que não posso pensar não tem para mim realidade. Portanto, visto que ela é atemporal e imortal, e visto que o que me interessa é a questão da morte e do tempo, não me é possível investigá-la. Logo, não preciso me preocupar. Mas estamos preocupados. O que nos preocupa não é a continuação de uma entidade espiritual, mas sim a continuação do eu. Esse eu de todos os dias, constituído de minhas realizações, meus fracassos, minhas frustrações, minha conta no banco, minhas características e idiosincrasias, minha propriedade, minha família, minhas crenças. Isso continuará? É o que desejamos saber. E não se a entidade espiritual continua. O que, como já salientei, é uma questão absurda. Porque a realidade, a existência temporal, não pode ser conhecida por quem está preso na rede do tempo, visto que o pensamento é o processo do tempo, visto que o pensamento está fundado no passado. A aplicação do pensamento em especular a respeito do que é atemporal é em todo fútil. É uma fuga. O que é resultado do tempo só pode conhecer a si próprio, só pode investigar a si mesmo. Pois bem, então, desejo saber se o eu continua. O eu que é um processo total, um processo tanto psicológico como fisiológico, que está ligado ao corpo e também separado do corpo. Desejo saber se esse eu continua, se corporifica depois de terminar essa existência física. Bem, o que entendemos por continuidade? Já verificamos, mais ou menos, o que se entende por eu. Meu nome, minhas características, minhas frustrações, minhas realizações. Enfim, todas as variedades de pensamento e sentimento em diferentes níveis da consciência. Bem, isso nós já sabemos. E agora, o que entendemos por continuidade? O que significa continuar? O que é que dá a continuidade? O que é que diz eu continuarei ou não continuarei?
O que é que está apegado à continuidade, à permanência? O que é a segurança? Afinal de contas, busco minha segurança aqui nas posses, nas coisas, na família, nas crenças. E quando o corpo morre, a permanência das coisas, a permanência da família desaparece. Mas a experiência da ideia continua. Logo é a ideia que desejamos que continue. Vemos que a propriedade há de desaparecer, que a família deixará de existir. Mas queremos saber se a ideia continua, se a ideia do eu, o pensamento eu sou, é contínuo. Por favor, é importante que se perceba a diferença. Sei que serei incinerado, que meu corpo será destruído. Sei que não mais verei vocês, que não mais verei minha família. Mas continuará a ideia do eu a existir? A ideia do eu não é contínua? Contínua no sentido de vir a ser, de mover-se de uma época para outra, de um período para outro, de uma experiência para outra. Esse é, portanto, o verdadeiro objeto de nossa investigação. Se o eu, a ideia ou formulação do eu, continuará. Vocês não estão cansados? Então, muito bem, senhores. O que é, então, o eu? Já investigamos isso e sabe o que ele é. Sem dúvida, o pensamento se identifica com uma crença e essa crença continua, como uma onda elétrica. O pensamento identificado com uma crença tem continuidade, tem substância. Esse pensamento é designado por um termo, tem um nome e é reconhecido como eu. E esse eu, na certa, é dotado de movimento. Ele continua. Ele vem a ser. Pois bem, o que acontece ao que continua? Você compreende o problema? O que acontece a uma coisa que é contínua, que está num constante processo de vir a ser? O que continua não se renova, apenas repete a si mesma em diferentes formas, mas não se renova. Isso é, o pensamento identificado com uma ideia tem continuidade como eu. Uma coisa que continua se deteriora sempre, conhece o nascimento e a morte. Nesse sentido, ela continua, mas a coisa que continua nunca pode se renovar. Só há renovação quando há terminação. Repito que é muito importante descobrir e compreender isso. Digamos, por exemplo, que estou preocupado com um problema que quero resolver e continuo me preocupando com ele. O que acontece? Não há renovação, não é verdade? O problema continua dia por dia, semana por semana, ano após ano. Mas quando se acaba a preocupação, se dá uma renovação. E o problema tem então um significado diferente. Só no terminar há renovação. Só na morte há renascimento. O que significa uma morte diária e momentânea. Quando, porém, só existe o desejo de continuar, e portanto uma identificação com uma crença ou com uma recordação, que é o eu, nessa continuação não existe renovação. Isso é um fato bem evidente. Um homem que tem um problema e com ele se preocupa continuamente, durante anos, está morto. Para ele não há renovação. É um morto-vivo e apenas continua. Todavia, no momento em que termina o problema, vem a renovação. Do mesmo modo, onde há um findar, há renascimento, há criação. Mas onde há continuidade, não pode haver a criação.
Aprecie, senhores, essa beleza, esta verdade. No findar há o amor. O amor é novo de momento em momento. Não é contínuo, não é repetitivo. Esta é a sua grandeza e esta é a sua verdade. Um homem que busca a continuidade irá encontrá-la, sem dúvida, porque ele se identifica com uma ideia, e a ideia ou a memória continua. Todavia, na mera continuidade, não há renovação. Só na morte, só no findar, há renovação, e não na continuidade. Você dirá agora que não respondi se há ou se não há reencarnação. Mas, de certo, eu respondi a pergunta. Senhor, para os problemas da vida não há uma resposta categórica, um sim ou um não. A vida é vasta demais. Só os que não pensam buscam uma resposta categórica. Mas, analisando essa questão, descobrimos muitas coisas. Só há beleza no findar. Só há renovação, só há criação, só há um começo na morte, no morrer a cada minuto. O que significa não amontoar, não armazenar física ou psicologicamente. Assim, a vida e a morte são uma só coisa. E o homem que sabe que elas são uma só coisa é aquele que morre a cada minuto. Significa isso não dar nome, não deixar o registrador fazer funcionar repetidamente aquilo que é a sua própria consciência. A imortalidade não é continuação de uma ideia que é o eu. Imortalidade significa morrer constantemente e, portanto, renovar-se constantemente. Muitas vezes já devemos ter perguntado a nós mesmos por que a vida, desde o berço até a morte, é um processo de luta constante. Por que razão a vida, a existência de cada dia, é uma luta tamanha, uma batalha constante contra nós mesmos, nosso próximo e nossas ideias. Por que essa batalha? Por que essa luta incessante? É ela necessária ou existe um caminho diferente? Esse conflito, essa luta, esse labor, essa batalha com nós mesmos e com o nosso próximo, são necessários para a existência, para o viver. Vemos que a vida como a conhecemos é um interminável processo de vir a ser, de movimento do que é para o que não é, da cólera para a placidez, da violência para a paz, do ódio para o amor. Não há dúvida de que o vir a ser é um processo de repetição, no qual há sempre luta. Vemos que, não obstante o que fizermos na vida, a luta do vir a ser se repete continuamente. E vir a ser representa o cultivo da memória, não é? E o cultivo da memória se chama austeridade. A austeridade é um processo de enclausuramento no eu. Esse constante vir a ser, do escriturário a gerente, de ignóbil a nobre. E essa luta constante é uma forma de auto-perpetuação. Bem conhecemos essa batalha por nos tornarmos alguma coisa. Quando estamos apegados, queremos nos desapegar. Quando somos pobres, queremos enriquecer. Quando somos pequenos, queremos ser grandes. Quando somos superficiais, queremos ser profundos, intensos e dignos. Há essa batalha constante do vir a ser.
E no vir a ser, há evidentemente o cultivo da memória. Sem a memória, não há vir a ser. Estou colérico e quero me tornar não colérico. Quero alcançar o estado de não cólera, então eu luto. Essa luta é considerada justa. E assim sendo, a austeridade, esse processo de vir a ser, é sem dúvida um processo de enclausuramento no eu. No momento em que desejo me tornar alguma coisa, ou ser alguma coisa, dou importância a esse vir a ser. E surge daí a luta. A essa luta atribuímos um grande significado, dizendo que ela é justa, que ela é nobre. Assim, desde o nascimento até a morte, estamos envolvidos numa luta incessante. E aceitamos essa batalha do vir a ser como uma coisa de mérito, como algo nobre, como uma parte essencial da existência. Ora, será a vida, a existência, inevitavelmente um processo de luta, de dor, de tristezas? Será uma batalha constante? Por certo, deve haver algo errado nessa ação de vir a ser. Há de haver um caminho diferente, uma maneira diferente de existir. Penso que há. Mas essa maneira diferente só pode ser compreendida quando compreendemos perfeitamente o significado do vir a ser. No vir a ser, há sempre repetição e, portanto, o cultivo da memória. O que significa salientar a importância do eu. E o eu, por sua própria natureza, é esforço, luta, batalha. Ora, a virtude não pode consistir em vir a ser. A virtude consiste em ser, aonde não há luta. Você não pode se tornar virtuoso. Ou é virtuoso ou não é. Você pode se tornar austeros, mas nunca virtuosos, porque a virtude traz liberdade. E deve notar que um homem austero nunca é livre. Isso não significa que um homem virtuoso é complacente consigo mesmo. Mas a virtude, por sua própria natureza, traz a liberdade. Se você tenta ser virtuoso, o que acontece? Você se torna apenas austero, ao passo que a virtude traz necessariamente a liberdade. Porque no momento em que compreendemos o processo, a luta do vir a ser, há ser. E, portanto, há virtude. Vamos considerar, por exemplo, a compaixão. Você não pode se tornar compassivo, pode? Se você tentar fazer isso, o que acontece? Se lutar por se tornar compassivo, se você tentar se tornar generoso, bondoso, o que acontece? Quando tentamos nos tornar compassivos, acentuamos a importância do vir a ser, o que significa acentuar a importância do eu. E o eu não pode ser compassivo, não é? Ele pode vestir a capa da austeridade, mas nunca será virtuoso. A virtude não é a austeridade. O homem austero nunca pode ser um homem virtuoso. A austeridade é sempre um processo egocêntrico, ao passo que a virtude na qual não há um vir a ser, mas um ser, é sempre livre, aberta, e nela há ordem. Experimente em você mesmo e você verá que no momento em que luta por se tornar virtuoso, compassivo e generoso,
o que faz é apenas levantar uma resistência. Ao passo que, se realmente compreende o processo de vir a ser, que significa realçar a importância do eu, verá então surgir uma confiança, uma liberdade, uma existência na qual há virtude. Ora, como se pode efetuar essa transformação? Como se pode realizar essa mudança radical do vir a ser para o ser? Como pode uma pessoa empenhada em vir a ser e que está, portanto, lutando e batalhando consigo mesma, conhecer aquele estado de ser, que é virtude, que é liberdade? Eu espero que a pergunta esteja clara. Há anos que luto por me tornar alguma coisa, não ser invejoso, tornar-me não invejoso. Como posso parar a luta e ser simplesmente? Porque enquanto eu estiver empenhado em lutar por me tornar o que chamo justo, estou evidentemente pondo em funcionamento um processo de enclausuramento no eu. E não há liberdade numa clausura. Assim, o que me cabe fazer é apenas ficar cônscio, passivamente cônscio do meu processo de vir a ser. Se sou superficial, posso estar passivamente cônscio de que sou superficial, sem luta para me tornar alguma coisa. Se estou irado, se sou ciumento, impiedoso, invejoso, posso ficar apenas cônscio disso em vez de lutar. No momento em que lutamos com uma qualidade, a luta fica sendo importante. Fortificamos a muralha de resistência. E essa muralha de resistência é chamada austeridade. Mas para o homem austero, nunca despontará a verdade. É só o homem livre que a verdade pode surgir. E para sermos livres, não podemos haver cultivo da memória, que é austeridade. Nos cumpre, pois, ficarmos cônscios dessa luta, dessa batalha constante. Simplesmente cônscios, sem combater, sem condenação. E se estiver verdadeiramente vigilantes, passiva, porém, atentamente vigilantes, verá como a inveja, o ciúme, a avidez, a violência e tudo mais desaparecem e sobrevém a ordem, silenciosamente, velozmente. Ordem que não é austeridade. Ordem que não é clausura. Porque virtude é liberdade e não um processo de enclausuramento. Só na liberdade pode nascer a verdade. Portanto, é essencial que sejamos virtuosos e não austeros, porque com a virtude vem a ordem. Só o homem austero vive em confusão, em conflito. Só o homem austero desenvolve a sua vontade como meio de resistência. E um homem de vontade nunca achará a verdade, porque nunca é livre. O ser, que significa reconhecer o que é, viver com o que é, não procurando transformá-lo, não o condenando, faz nascer a virtude. E nesta há liberdade. Só quando a mente não está cultivando a memória, não está procurando a austeridade como meio de resistência, há liberdade. E nessa liberdade surge a realidade, trazendo ventura suprema, cuja doçura
deve ser experimentada. Os símbolos religiosos não constituem a expressão de uma realidade muito profunda e que, portanto, não pode ser falsa? O simples nome de Deus nos move como nada mais o pode fazer. Por que devemos nos abster dele? Resposta: por que necessitamos de símbolos? Os símbolos existem, evidentemente, para nos comunicarmos com os outros, por meio da linguagem, de um quadro, de um poema. Você pode comunicar algo que sente ou que pensa. Mas por que encher a nossa vida de símbolos religiosos? Seja a cruz, seja o crescente, sejam os símbolos hindus. Que necessidade temos deles? Os símbolos não constituem um empecilho? Por que não experimentarmos o que é diretamente, imediata e prontamente? Por que buscamos o intermédio dos símbolos? Não são eles distrações? Uma imagem, um quadro, uma coisa feita pela mão, de pau ou de pedra, embora sendo um símbolo, não constitui um empecilho? Você dirá talvez, eu tenho a necessidade de uma imagem como um símbolo da realidade. Ora, o que acontece quando tem símbolos? Os hinduístas têm os seus símbolos, os cristãos os seus e os maometanos os seus. O templo, a igreja, a mesquita, resultando daí que os símbolos se tornaram muito mais importantes do que a busca da realidade. E positivamente, a realidade não está presente no símbolo. A palavra não é a coisa. Deus não é palavra. Mas a palavra, o símbolo, se tornaram importantes. E por quê? Porque não estamos verdadeiramente em busca da realidade. Nos limitamos a adornar o símbolo. Não buscamos aquilo que está além, aquilo que transcende o símbolo, e o resultado é que o símbolo se tornou desmedidamente importante, de vital significado em nossas vidas. E por eles estamos prontos a nos matar uns aos outros. Além disso, a palavra Deus nos dá um certo estímulo e pensamos que esse estímulo, essa sensação, tem alguma relação com o real. Mas pode a sensação, que é um processo de pensamento, ter qualquer relação com a realidade? O pensamento é produto da memória, reação a uma condição, e um tal processo de pensamento tem conexão com a realidade, que não é um processo de pensamento. Portanto, tem um símbolo que é uma criação da mente, relação com a realidade, e não proporciona o símbolo uma fuga fácil, uma fantasiosa distração para longe do real? Pois se você está de fato em busca da verdade, por que necessita do símbolo? É o homem que se satisfaz com uma imagem que se apega ao símbolo. Mas se ele deseja encontrar o que é real, é óbvio que deve abandonar o símbolo. Enchemos nossas vidas e nossas mentes de símbolos porque não possuímos o outro. Se amamos, não necessitamos, por certo, do símbolo do amor ou do exemplo do amor. Amamos pura e simplesmente. Mas o homem que conserva na sua mente um exemplo, um símbolo, uma imagem ou um ideal, não está, evidentemente, num estado de amor. Os símbolos, os exemplos, são, portanto, empecilhos. E esses empecilhos se tornam tão importantes
que estamos nos matando. Matando nossos semelhantes e mutilando as nossas mentes e corações por causa deles. Por que você não aprecia as coisas diretamente? Amamos uma pessoa, amamos uma árvore, não por causa daquilo que ela representa, não porque seja uma manifestação da realidade, da vida, ou de qualquer outra coisa, pois isso é apenas uma explicação cômoda. Amamos apenas. Se amamos a vida por ela própria, e não porque seja a manifestação da realidade, então nesse próprio amor pela vida, encontramos o que é real. Mas se trata a vida como uma manifestação de outra coisa, então abomina a vida. Deseja fugir da vida, ou faz dela uma coisa medonha que te obriga a fugir da realidade. Além disso, a mente presa aos símbolos não é uma mente simples, e é necessário de uma mente muito simples, muito clara, muito impoluta, extremamente incorruptível, para se encontrar o real. Uma mente que está colhida na rede das palavras, das frases, dos mantras, dos padrões de ação, jamais compreenderá o que é real. Ela tem de se despojar de tudo para ser livre, e só então, por certo, pode o real despontar. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!